Olá, meu nome é Franciele e hoje eu vou estar falando sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Ele é um livro escrito por Rick Riordan e faz parte de uma saga chamada Percy Jackson e os Olimpianos, e é constituído por 5 livros. Percy Jackson, Mar de Monstros, Percy Jackson, A Batalha... A Maldição do Titã, desculpa. Percy Jackson, A Batalha do Labirinto, agora sim. E Percy Jackson, O Último Olimpiano, que é onde é dado o desfecho desta saga. 5 livros, certo? Porém, Rick ele não termina a história de Percy Jackson aqui. Ele acaba criando outra saga, que se chama Os Heróis do Olimpo, só que ela pode ser lida independentemente porque lá é outra situação, é outros fatos, por onde passa outras histórias, tem acréscimo de personagens. E ele começa essa saga com Os Heróis do Olimpo, com o Herói Perdido. Temos o Filho de Netuno, a Marca de Atena, a Casa de Hades e o desfecho dessa grande história, desse grande mundo de Percy Jackson é dada pelo O Sangue do Olimpo, que é o último livro, enfim. Voltando ao nosso foco central e o papo de hoje. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Rick, ele acaba transformando aquela história mais pesada da mitologia em algo mais leve, mais viciante. Ele acaba transformando a história de semideuses antigos heróis em crianças com idade escolar. O que acontece aqui? Percy Jackson é o grande protagonista deste livro, como dos outros também, mas enfim, esse aqui é o grande foco central. Por quê? Ele é filho de Poseidon, o deus dos mares, um dos 3 grandes. Os 3 grandes são Poseidon, o rei dos mares, como eu já disse, Zeus, o rei dos céus, e Hades, o rei do mundo inferior. O mundo inferior seria como o inferno, para onde as almas vão. Porém, na mitologia, o mundo inferior ele não é o inferno. Ele é onde todas as almas depois vão e elas podem ser definidas para o purgatório, que seria onde eles iriam ter seu determinado castigo, os campos de Asfodelos, onde os semideuses vão, e tem a parte onde as almas boas vão, que eu não me recordo o nome, então já peço desculpa. Mas voltando aqui, Percy Jackson, ele até certa idade ele era considerado humano. Ele não entendia essa história, porque nesse livro Rick ele vai mostrar o mundo paralelo, o mundo místico dos deuses, dos monstros, essas coisas completamente mágicas, digamos assim, em meio ao mundo humano. É um mundo paralelo. Por quê? Porque apenas semideuses têm o poder de ver através da névoa. Semideuses são metade humanos e metade deuses, ou seja, é a prole de um deus com um humano. Então, o que acontece? Como apenas semideuses podem ver através da névoa, os humanos não conhecem esse mundo e vivem em harmonia de certa parte. Porém, é os deuses e tudo que determinam o que está acontecendo no mundo. Tipo, se tem uma tempestade, acreditamos que é só uma tempestade, mas nesse mundo seria Zeus criando a tempestade, ou seja, porém eles não têm conhecimento disso. O que acontece? Percy é internado na academia Yans. Por quê? É uma escola problemática para crianças problemáticas. Porque toda escola que ele passa, ele é expulso, porque ele acaba trazendo problemas. Como ele é um semideus, ele tem déficit de atenção, isso já ajuda a ele ter um baixo desempenho na escola. Porém, ele também atrai monstros. Cheio de semideuses atrai monstros. E acaba acontecendo coisas estranhas, então ele acaba sendo expulso das escolas. Só que nessa escola tem o Sr. Bonner, que é o centauro, que cuida do ambiente. E eles tentam identificar semideuses. E tem o Grover, que é o mensageiro
e o segurança do Percy. Como funciona? Ele é um centauro. E no acampamento do Meio Sangue, onde os semideuses aprendem a se defender e a viver com essa dupla vida, existem os centauros que são designados a cuidar e rastrear semideuses para levar de forma segura até o acampamento Meio Sangue. Porque inúmeros semideuses morrem nesse processo por causa dos monstros não tem treinamento suficiente. Então isso acontece. Os semideuses não são imortais, apenas deuses e criaturas místicas. Também tem deuses menores, enfim. E conforme vai passando a história, Grover e a Sally Sally é a mãe dele, Sally Jackson, acaba tendo que levar o Percy pra escola. Pra essa escola. E depois disso, a professora de matemática dele leva eles para um museu, onde ela se transforma numa fúria. Porque esse livro acaba tendo como foco central também o roubo do raio mestre de Zeus. O raio mestre de Zeus é a arma mais poderosa do Olimpo. Olimpo é onde os deuses se reúnem para o conselho. Aí o que acontece? Como eles acham que foi o Percy, porque eles acabam descobrindo que o Percy é o filho de Poseidon. E antigamente, Poseidon, Hades e Zeus fizeram um pacto onde eles não poderiam ter filhos, porque existe uma profecia onde diz que um filho dos três grandes chegaria aos 16 anos e seria a derrota do Olimpo. E eles com medo fizeram esse pacto, porém, como todos sabemos, Poseidon não cumpriu, como os outros também não cumpriram, mas com o passar dos outros livros vocês vão ver. Então, quando eles vão pro acampamento, Hades acaba que prendendo, ele acaba mandando o Minotauro, que acaba prendendo a Sally. E o que acontece? O Percy acaba conseguindo derrotar o Minotauro, porque ele ganha uma caneta que se chama Contracorrente. Porém, quando ele tira a tampa dessa caneta, ela se transforma numa espada. Assim, sendo a arma que foi presenteada por Poseidon. Poseidon deixou com o Sr. Banner, que é o centauro, que deu pra ele. Só que ele meio atordoado, não entendia porque aquilo estava acontecendo com ele. Ele acaba chegando ao acampamento Meio Sangue, arrastado, e acaba desmaiando em plena porta da Casa Grande. E quem abre a porta é a Annabeth. Annabeth é filha da deusa Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia em batalha. Então, ela depois acaba sendo melhor amiga dele. E conforme vai passando, isso vai acontecendo, eles vão tendo uma ligação muito forte. Então, ele acorda depois de alguns dias na aula de pronto atendimento do acampamento Meio Sangue. E o que acontece? A primeira pessoa que ele vê quando ele acorda é a Annabeth. E é uma parte bem cômica que eu adoro, que ela fala, nossa, você baba enquanto dorme. E porque, tipo, ela é meio afastada, assim, ela tem um certo estranhamento, ela não gosta muito dele quando ele chega. Então, ele chega, ele já causa aquele alvoroço no acampamento Meio Sangue. Principalmente depois que ele é proclamado por Zeus. Proclamado não, reclamado. Por quê? Até certa idade, os semideuses não conhecem essa ideia, eles não sabem quem são os pais, e ele não sabe, tipo, essa parte mística. Então, eles precisam ser reclamados para ser reconhecidos como filho de um deus. Até é engraçado que a Sally, ela é casada com Gabe. Depois vocês vão entender no livro porque ela é casada com Gabe. Só que o Gabe trata ela muito, muito mal. E trata o Percy também muito, muito mal. Só que ele sabe que ele não é pai dele. Então, aí vai acontecendo a história. E quando o Percy chega, já causa esse alvoroço. E causa mais alvoroço ainda quando ele é reclamado como filho de um dos três grandes. Ou seja, o chalé de Zeus, de Poseidon e de Hades são vazios, porque
eles acreditam nessa ideia do pacto ter dado certo. Porém não, eles acabam ficando surpresos, porque Poseidon acaba quebrando, ele é o primeiro quebrando o pacto. Enfim. Porém, depois vocês vão descobrir que tem a Thalia, o Nico e a Bianca de outros livros que também quebraram um pacto, mais ou menos. Então, quando ele chega no acampamento, causa esse alvoroço, a Annabeth já não gosta dele, porém ele fica, eu quero minha mãe, eu tenho que salvar minha mãe, e do nada ele acaba sendo acusado como ladrão de raios, porque que é dado ao nome do livro, ladrão de raios, como eu já disse, ter tido roubado o raio mestre de Zeus, só que todos sabemos que não foi ele. Então o que acontece? Ele, no começo do livro, quando ele chega, no começo não, quando ele chega no acampamento do meio sangue, ele fica no chalé de Hermes, é onde todos os semideuses ficam quando ainda não são reclamados. E ele acaba fazendo amizade com o Luke, filho de Hermes. E o Luke acaba presenteando ele com um tênis voador, que depois vocês vão ver que não é bem um presente, é algo bem ruim. Só que o Percy acaba dando pro Grover, porque o Grover precisa, como ele tem pé de sátiro, ou como ele tem, pé de sátiro, porque um sátiro é metade humano e metade bode. Como ele tem pé de sátiro, ele precisa disfarçar quando ele sai. Então o Percy acaba dando esse sapato pro Grover. E eles acabam, ele, a Annabeth e o Grover acabam saindo em missão atrás da mãe do Percy. Na verdade, eles têm mais como na ideologia do Sr. Banner, que é o Centauro, e do Dionísio, eles vão tentar mostrar que ele não é o ladrão de raios. Porém, a ideia principal do Percy, é salvar a mãe dele, que tá presa no mundo inferior. Então ele faz de tudo para salvar a mãe dele. Só que para isso, eles precisam buscar umas pérolas que aonde, quando pisa, a pessoa sai da onde ela tá, pensa em um lugar e ela vai para lá. Ou seja, o primeiro lugar que eles vão atrás dessa pérola é no covil da Medusa, onde eles enfrentam e acaba decapitando a Medusa. E é bem legal que mostra a intriga da Medusa com Atena, que é um dos contos gregos que acontece, que por causa que a Medusa e Atena tem uma certa rivalidade, desculpa. Tem uma certa rivalidade, por quê? Porque Atena acaba pegando ela e Poseidon no templo dela, os dois namorando. E como ela ficou muito revoltada, acaba transformando a Medusa naquele ser com cabelo de cobra, olhar de pedra e então isso acontece, eles conseguem capturar a primeira pérola. A segunda pérola está no Cassino Lotus. Só que o Cassino Lotus é bem engraçado, porque se você entra lá e você come da flor de lótus, que era um docinho que eles davam pros clientes, você fica lá, você não vê a noção do tempo. Não, você não tem noção do que está se passando. Você fica lá preso, pra você 2 anos é 2, 3 minutos. Então é muito, e eles passam por isso e eles acabam comendo e é muito complicado. Só que o Percy, ele consegue acordar e consegue tirar os amigos do transe. Aí eles depois pegam a outra pérola que vai estar na coroa de Atena em um museu. E eles conseguem pegar 3 pérolas e vão pro mundo inferior. O mundo inferior, a entrada do mundo inferior é em Hollywood. Eles acabam entrando no mundo inferior, acaba acontecendo as coisas lá, vários acontecimentos, só que eu não vou contar o final, é claro, porque vou deixar pra vocês lerem. E é isso a história de Percy Jackson neste livro. É a mitologia de uma forma menos chata. É estudando
mitologia, aprendendo mitologia, vivendo as aventuras de Percy Jackson com um olhar mais agradável. Eu recomendo muito esse livro, é muito bom, é viciante, a leitura é muito rápida e muito fácil, não é difícil ler esse livro não. Então é isso, gente, tchau, espero que vocês tenham gostado, até mais.